sobre o deputado pastor Henrique Vieira. Essa notícia, como eu falei, me surpreendeu negativamente. Pastor Henrique Vieira é um deputado que eu tenho admiração por ele, né? Apesar de ter críticas também, de ter muitas coisas em oposição. Mas, bom, nessa segunda-feira, dia 5, o deputado federal pelo Rio de Janeiro, pastor Henrique Vieira, que é do PSOL, ele propôs à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados uma moção de aplausos, uma homenagem à polícia do Rio de Janeiro. Então ele enviou ali um documento para essa Comissão de Segurança Pública. No começo do texto ele propõe ali uma homenagem à polícia do Rio de Janeiro, de um modo geral, e aí mais para baixo no texto ele vai direcionar essa proposta de homenagem especificamente à Polícia Civil do Rio de Janeiro. A justificativa que ele dá foi a atuação, da polícia durante o show da Lady Gaga, a operação Fake Monster, que impediu que um atentado acontecesse durante o show da cantora em Copacabana. Então, de fato, que bom que esse atentado foi impedido, que bom que ele não aconteceu. Agora, a partir disso, você querer propor uma moção de aplausos, uma homenagem, na Câmara dos Deputados para a Polícia Civil do Rio de Janeiro de um modo geral, para mim isso é completamente absurdo, tá ligado? Principalmente depois de todas essas últimas notícias que eu acabei de trazer para vocês, Então vocês devem ter percebido que tudo que eu falei até agora foi sobre a Polícia Civil. Então a gente falou aqui de uma chacina que aconteceu em Duque de Caxias, numa operação de vingança feita pela Polícia Civil. Falei do ex-chefe da Polícia Civil preso por bandidagem, envolvido com todo tipo de falcatrua aí. Falei sobre a chacina do Jacarezinho feita pela Polícia Civil e a Polícia Civil também derrubando um monumento em homenagem aos mortos. E no meio disso, o posicionamento de um deputado de esquerda é pedir aplausos para a Polícia Civil. Enfim, gente, então um grande problema que a gente tem para debater sobre violência policial no nosso país é o que eu já falei antes, é uma lavagem cerebral que é feita sobre a população, principalmente pelas grandes mídias e tudo mais, de que as polícias elas estão aqui para fazer a nossa segurança e, enfim, incentivar cada vez mais a confiança nas polícias. E o nosso papel é fazer justamente o oposto, é incentivar cada vez menos a confiança nas polícias perante a população. A população não tem que confiar na polícia, nas polícias, elas não estão aqui para proteger a gente. Elas não estão aqui para fazer segurança pública coisíssima nenhuma. Então, se em raras exceções elas tomam essas determinadas atitudes aí, isso não deve ser tratado como uma regra, mas como uma exceção. E outra, isso é feito, esse tipo de operação para prevenir um atentado num show como esse, é feito porque são milhões de pessoas, tem pessoas ali no meio que são ricas, que são de classe média, que são estrangeiros, tem a própria cantora. Então, o quanto que isso pegaria mal, para a imagem do Brasil se alguma coisa acontecesse ali, Eu digo isso porque não para desmerecer essas pessoas, esses grupos que eu citei agora, mas para reforçar que a preocupação das polícias não é com a segurança dessas pessoas, dessas populações, Se tivesse alguma preocupação com a segurança e com a vida dessas pessoas, ou melhor, das pessoas de um modo geral, da população de um modo geral, não cometeriam chacinas como essa que eu acabei de citar. Então, pastor Henrique, na minha visão, essa sua solicitação é extremamente equivocada. E outra, isso vai naquele sentido que eu falei no começo, sobre o populismo penal, agora também adotado pela esquerda. Então, nesse sentido, nesse caso específico aqui, desse projeto do pastor, parece o quê? Parece uma visão equivocada de uma parte da esquerda de que a gente precisa tentar conquistar o apoio e o respeito dos policiais, a gente precisa adotar determinadas pautas que a direita está adotando para que a população conservadora ela comece a colar com a gente, a apoiar a gente. E o caso definitivamente não é esse. Se é para alguém defender a polícia, que deixe que a direita faça isso. A gente não tem nada que defender a polícia, ou aplaudir a polícia, tá ligado? É o que eu já falei antes. A população do nosso país, principalmente nas periferias, favelas, etc., é massacrada pelas polícias diariamente. Aldeias, vale reforçar um massacre recente que aconteceu do povo Pataxó, lá no sul da Bahia, foi cometido pela Polícia Civil, junto com a militar, a mando de Jerônimo Rodrigues, Mas a Polícia Civil estava lá no meio, Então a Polícia Civil, a militar, estão massacrando o nosso povo diariamente. A postura da esquerda perante isso tem que ser criticar diariamente as polícias, não pedir aplausos para ela.